Olá, meus amigos, boa noite. Eu sou o Marco Aurélio, sou expositor aqui do SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade. Eu gostaria de agradecer à diretoria da casa pela oportunidade, pela confiança de nos permitir hoje estar aqui diante de todos vocês, dividindo um pouco do conhecimento que temos a respeito da doutrina espírita. De fato, é muito gostoso estar aqui porque esse conhecimento muda a vida da gente e muda para melhor. E quando a gente encontra essa coisa boa, né, que é Deus, que é vivenciar o conhecimento do nosso mestre, guia e modelo para a humanidade aqui na Terra, do nosso mestre Jesus, dividir com vocês esse conhecimento é motivo de alegria, porque se esse conhecimento tem me feito bem, estou aqui expressando o máximo do ensinamento de Jesus, que é: faça pelo teu próximo aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. No primeiro momento, eu gostaria de convidá-los a elevar o pensamento à espiritualidade maior, lembrando-nos de que somos filhos de Deus, somos espíritos imortais, criados por Deus para evoluir no conhecimento e na moralidade, e assim sair da ignorância e um dia atingir a pureza, a classificação de espíritos puros. Entendemos que ainda estamos muito no início do caminhar, somos espíritos, portanto, imperfeitos, e nossos erros são reflexo dessa imperfeição. Que possamos, então, Jesus, através da oportunidade de estar aqui, buscando um pouco mais do conhecimento das suas leis, interiorizá-los com aquele desejo sincero, né, de apreendê-los e, mais do que isso, de praticá-los em nosso dia a dia lá fora, com os nossos irmãos, com as pessoas com as quais nos relacionamos nos momentos do dia a dia. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça e que possamos aproveitar este momento de aprendizado. Que assim seja. Bem, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez de forma virtual, em razão da pandemia, mas o fazemos dessa forma para preservar a saúde de todos vocês, inclusive a nossa, né? Assim que for possível, nos encontraremos novamente pessoalmente. Esse momento está chegando, né? A maioria de nós tem buscado aí se proteger com o uso de máscaras, com o isolamento social, para aqueles que têm essa possibilidade, com o uso do álcool em gel, etc., né? Então, continuem praticando essas ações direcionadas ao bem-estar de cada um de nós e, ao mesmo tempo, de todos nós. E assim que a maioria de nós estiver vacinado e nos for possível, reabriremos a nossa tão querida e amada Casa SEAC Bauru. Bom, o tema de estudo de hoje, nós o encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu abrir aqui o meu apoio visual, né? Abri aqui o livro o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou lá no capítulo 25, cujo título é Buscai e Achareis. Nós vamos entender aqui, meus irmãos, um pouquinho, né, do sofrimento humano, né? E o sofrimento humano, ele se reflete de várias formas, seja nas dificuldades relacionadas ao aspecto financeiro, à saúde, às dificuldades emocionais, a perda de um amor, de um ente querido, por que não nos referirmos à depressão, que é considerada uma das doenças do século, e muitas vezes
vivenciando essas dificuldades, a gente recorre a quem? A Deus, a Jesus. Buscamos ali, no íntimo do nosso lar, né, naquele momento em que estamos ali, sozinhos, nós e Ele, Deus, nós e Jesus, né? E pedimos a solução desses problemas. Via de regra, uma solução de forma imediata, sem ao menos sequer levar em consideração os propósitos de Deus para com cada um de nós, seus filhos, né? E esses problemas que vivenciamos, na maioria das vezes, nós é quem demos causa. E não temos a humildade de enxergar assim. Por quê? E aí reside uma das causas, né, do sofrimento humano. Essa visão distorcida que nós temos da vida. A vida é muito mais do que pensamos. Sob a ótica de Deus, a vida é eterna. Sob a ótica de nós, seres humanos, ainda imperfeitos, encarnados aqui nesse plano de provas e expiações, exatamente porque somos imperfeitos, né? Todo esse sofrimento que a humanidade vivencia decorre da imperfeição de cada um de nós e da somatória das imperfeições de todos nós. O dia que conseguirmos vencer nosso orgulho, nosso egoísmo, né? O dia que conseguirmos vencer essa visão limitada da vida, que para nós é a vida que os nossos sentidos captam, né? Que é essa vida que compreende o nascer e o morrer na carne. O dia que nós compreendemos que a vida é eterna, e nos submetermos às leis organizadas por Deus e que tem por objetivo a evolução de cada um de nós e de toda a sociedade humana, né, e de toda a humanidade que habita o universo, aí nós realmente entenderemos e nos resignaremos diante das dificuldades que nos apresentam. E conseguiremos pedir a Deus, de forma adequada, realmente aquilo que necessitamos. E aí eu chamo vocês, convido a vocês para irem lá na Bíblia, ou se quiserem abrir no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, no tema Buscai e Achareis, o contexto bíblico, a epígrafe bíblica contida em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Né? Então, nós vamos ler essa epígrafe bíblica e perceberemos, né, no contexto da nossa apresentação, essa visão materialista da vida. Né? E, de acordo com essa visão materialista da vida, exercemos o nosso pedido, exercemos a nossa busca diante de Deus de uma forma que entendemos no ser necessária para a nossa felicidade circunstancial aqui na Terra. Mas não percebemos que a necessidade que achamos que é correta, que é adequada, que é justa e que é de nosso merecimento, na verdade, ela está completamente equivocada. Diante dessa realidade da vida eterna e da realidade da nossa imperfeição, percebemos que, na maioria das vezes, esse sofrimento atual é justamente a ferramenta que há de nos impulsionar no conhecimento e na moralidade, a fim de que reconheçamos que erramos, de reconhecermos, portanto, os nossos erros. Portanto, devemos nos resignar diante dessas dificuldades, aceitá-las com resignação e adotar uma nova postura de enfrentamento e de trabalho proativo na direção contrária, né? Então, é exatamente sobre esses pontos que nós iremos discorrer aqui. Já deu tempo de vocês abrirem o texto bíblico lá em Mateus 7. Capítulo 7, versículo 7 a 11, ou então o Evangelho no capítulo 25, Buscai e Achareis.
Vamos lá. Encontramos aí, eu estou lendo o Evangelho, estou lendo aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi, e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta, e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bata à porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros. Vou sublinhar, dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Acabei de afirmar. Vou sublinhar, vosso Pai que estás no céu, dê os bens verdadeiros aos que lhos pedirem. Percebam que já há uma grande dica aí do texto bíblico, diferenciando o que nós reconhecemos como nos sendo necessário para o que Deus vê e planeja para nós, espíritos imperfeitos, dentro da nossa programação reencarnatória, todas as provas, todas as expiações que nos farão evoluir, sair da ignorância, da imperfeição e caminhar passo a passo, reencarnação após reencarnação, rumo ao desenvolvimento do nosso intelecto, ao desenvolvimento da nossa moral, até o atingimento na escala dos espíritos, relacionada aos espíritos puros, aos espíritos perfeitos. Estamos muito longe ainda disso. Estamos mais próximos da animalidade, que vive a vida plenamente pelos instintos, do que pela angelitude, que vive a vida eterna pela moralidade. Meus irmãos, o que é a vida? A vida, desde o nascer na carne, o morrer na carne, é experimentação. Somos espíritos criados por Deus num determinado momento do tempo. Quando fomos criados, não o sabemos. E para dizer bem a verdade, neste momento da nossa vida encarnados, não interessa. O que interessa é que, no nosso caso, estou me referindo às pessoas que já têm o conhecimento da doutrina espírita, né? Essa antevisão da eternidade da vida, né? Conhecendo essas novas realidades, vivemos sobre uma nova ótica, não a ótica limitada do nascer e morrer, mas a ótica do espírito imortal, do espírito que viverá para todo sempre e que caminhará tempo após tempo rumo ao seu desenvolvimento e rumo à perfeição. Passamos então a entender a aceitar, a reconhecer e aceitar as nossas imperfeições e a buscar, né, identificando-as, a buscar o seu realinhamento rumo às decisões do que é bom, do que é certo, do que é correto. Não só para nós, mas para com o nosso próximo. Então, o primeiro grande erro, quando diante de uma determinada dificuldade, seja ela qual for, seja ela material, financeira, seja ela relacionada à nossa saúde física ou emocional, é importante que entendamos que, via de regra, o sofrimento que passamos hoje, ele é fruto dos nossos próprios erros cometidos aqui, agora, neste momento em que nos encontramos reencarnados. Porque se a resposta não estiver aqui, fazendo um exame, né, um autoexame, uma autoanálise de quem somos, do que pensamos e de como agimos,
Se não reconhecermos que erramos neste momento da nossa vida encarnada, muito provavelmente o erro está lá atrás, em outras vidas, que enquanto estivermos na carne não recordaremos. Portanto, não interessa. O que interessa é eu aqui agora. Se eu errei, preciso reconhecer as minhas imperfeições, preciso reconhecer o meu erro e retomar um novo caminho, no sentido contrário, né? Então, a grande razão dos nossos sofrimentos tem como causa nós mesmos, né? E quando nos isolamos e vamos lá no escuro do nosso quarto, né? No isolamento, né? No nosso quarto, naquele momento íntimo de nós com Deus, de nós com Jesus, pedimos: ó, Jesus, estou com uma dívida enorme aí que eu não sei nem como pagar, né? Mas eu não vejo que essa dívida foi adquirida porque eu fui ambicioso, vaidoso, né? Quis mais do que devia, dei o passo maior do que a perna, mas eu estou lá. Me apresento diante de Deus, faço uma bela de uma oração e peço para Ele resolver meu problema de forma imediata, né? Não é assim que as coisas funcionam. Até porque esse é o meu grande aprendizado. Se eu dei o passo maior do que a perna, não importa se seja no aspecto financeiro ou, de repente, relacionado ao aspecto da saúde, por exemplo, me perdoem a colocação aqui, mas vamos falar de uma doença grave, como, por exemplo, o câncer. Eu fumei a minha vida toda. Eu sabia que aquilo me faria mal, mas eu assumi o risco, porque fumar é prazeroso. Eu bebi demais, a ponto de danificar o meu fígado. Eu sabia que beber de forma desordenada poderia me levar a uma cirrose hepática, né? Eu sofro porque perdi o amor da minha vida. Por que eu perdi o amor da minha vida? Foi porque ela não me quer mais? Por isso que eu a perdi, né? Ou será porque eu fui egoísta, ciumento, via esse amor da minha vida como um objeto, posse única, posse exclusiva minha, né? E não entendi que o outro ser humano, essa outra pessoa, é um ser humano como eu, que tem anseios, que tem sonhos, que tem a sua própria personalidade, que tem o seu próprio conhecimento e a sua maneira de ver e de viver a vida, e eu não entendi, eu quis que ela vivesse conforme eu queria, e de repente ela percebeu o problemão, né, que ela iria enfrentar e saiu da jogada. Precisamos reconhecer essas coisas. Precisamos querer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse desejado, e da mesma forma que ajamos com os outros como gostaria que agissem conosco. Então percebam que a maioria dos sofrimentos humanos decorre da nossa própria imperfeição, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, né? Então, sofremos porque ainda temos uma visão materialista da vida, né? Ser feliz é o quê? É ter dinheiro, é ter beleza, é ter posses, é ter uma casa linda, um carro novo. Nada disso é importante, porque tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Então, do que adianta eu ajoelhar a Deus e pedir? E na maioria das vezes, né, todos nós fazemos isso. E se não fazemos, já o fizemos lá atrás. Nos ajoelhamos e Deus, por exemplo, estou com um problema financeiro aí grande. Pô, fazer uma fezinha ali na Mega Sena, pô, eu podia ganhar, né? Porque se eu ganhar, aí além de querer fazer com que Deus faça você ganhar na Sena, você ainda quer barganhar com Deus, né? Ó, se eu ganhar, eu vou fazer uma doação mensal ali para o SEAC e vou resolver todos os problemas de custo da nossa casa, né? Nossa casa precisa pagar água, precisa pagar luz, né?
Tem cadeira para a gente sentar, tem ventilador, tem som, tem vídeo, tem áudio, tem funcionário, tem, né? Então, tem um custo manter a casa. Tem os serviços assistenciais espalhados por toda a periferia que demandam um volume de dinheiro muito grande. Então, Jesus, se eu ganhar na cena, se eu ficar milionário, tenha certeza que enquanto eu for vivo, o SEAC vai ter as suas despesas custeadas por mim. Eu quero barganhar com Deus. E acho que isso é justo, que eu mereço. Ou então eu penso assim, Jesus, se você resolver essa situação aí de dinheiro, de saúde, de amor perdido, eu vou ficar 1 ano sem beber cerveja, sem comer o meu tão prazeroso churrasco, né? Sem tomar Coca-Cola, né? A gente entra naquela questão do jejum, né? Como se aquilo fosse um grande sacrifício e como se Deus ou Jesus precisasse desse sacrifício. Não, Jesus não precisa de barganha, Jesus não precisa de negociação, né? Deus, da mesma forma. O que Deus quer para todos nós é a felicidade plena. A felicidade plena não se encontra aqui na Terra porque nós somos imperfeitos. A nossa imperfeição, via de regra, é fruto do nosso egoísmo, do nosso orgulho, né? Por isso somos imperfeitos. A vida nos é dada por Deus para que possamos experimentá-la com todas as suas nuances. Ora acertando, ora errando, né? Mas o importante é buscar sempre o bem. E o bem, ele está delimitado exatamente naquilo que me traz prazer. Eu gosto de morar bem, de comer bem, de passear, de frequentar uma boa escola, de possibilitar uma boa educação para os meus filhos. Você gosta, mas toda a humanidade tem esse direito. O dia que nós deixarmos de lado o nosso egoísmo, o nosso orgulho e vivemos realmente as máximas de Jesus, o amor ao próximo, o fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, esse mundo vai ser o céu, né? Viveremos plenamente a felicidade, a igualdade, a fraternidade, a caridade. Aliás, Deus não é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. A Terra tem condições de dar subsistência a toda a humanidade encarnada. Isso só não acontece, e quando eu falo de subsistência, eu estou falando de alimento, né? O conhecimento humano hoje pode, né, solucionar todo e qualquer problema relacionado à vida em sociedade. Basta deixarmos de lado o orgulho e o egoísmo. Fácil fazer, porque somos imperfeitos. Mas lá nos mundos celestes divinos se vivencia o amor fraterno. Vale lembrar que estamos submetidos a 2 leis. A lei do trabalho, desde o sempre. Deus trabalha por toda a eternidade. As criaturas de Deus trabalham desde o momento em que foram criadas. Então não adianta eu me ajoelhar a Deus e pedir para que Ele solucione num passe de mágica e de forma imediata os meus problemas. Estamos submetidos às leis universais, às leis morais, a leis que fazem com que o espírito evolua no seu conhecimento, né? Num primeiro momento, o trabalho, né? Nós saímos lá das cavernas, né? E vivendo a vida, desenvolvendo o nosso intelecto, nós fomos desenvolvendo ferramentas que solucionavam os problemas que iam aparecendo, né? E saímos da idade das cavernas para o mundo moderno. A ciência evolui a passos largos e ela tem por finalidade buscar as soluções diversas que a vida em sociedade nos apresenta. Seja no aspecto material, seja no aspecto da saúde, da educação, o homem tem evoluído muito no intelecto, no aspecto intelectual. É o primeiro passo.
o suprimento das nossas necessidades físicas, do comer, do que ter o que comer, do que ter o que vestir, do ter onde morar, do buscar uma assistência à saúde, do buscar a educação adequada e necessária, a evolução cultural, né? E a evolução do intelecto da sociedade humana. Tudo isso impulsionado pela lei do progresso. Ninguém escapa à lei do trabalho. Então não adianta ficar em casa esperando que os benefícios do divino recaiam sobre nós sem que façamos nada. Estamos todos submetidos à lei do trabalho, porque ela desenvolve o nosso intelecto e soluciona todos os problemas que se nos apresentarem. Precisamos trabalhar sempre. Os animais, todos eles trabalham, todos eles cumprem com os desígnios de Deus, né? Da lei divina. Nós, de forma não diferente, também atuamos, né? Aliás, Deus age na nossa vida por intermédio dos seus trabalhadores, né? Não imaginem vocês que Deus, depois de uma oração que não é sincera, que não é justa, porque somos imperfeitos, Deus não vai aparecer para nós e, puf, tá aqui, meu irmão, meu filho, seus problemas estão resolvidos. Vai e não peques mais. Não é assim que funciona, né? A partir do momento que eu me coloco à disposição do bem e busco o bem através do trabalho, de todas as formas, tudo começa pelo pensamento. Eu penso, me conecto à espiritualidade, a Deus. Olha, eu sei das minhas imperfeições, sei que eu errei aqui, sei que eu errei ali, por isso eu estou com dificuldade material, sei que eu fumei, sei que eu bebi, por isso eu estou doente, sei porque eu fui egoísta, por isso que eu perdi o amor da minha vida. Tá, a partir de hoje eu vou mudar, mas eu preciso do teu auxílio, Senhor, meu Deus. Eu preciso da intuição, das forças necessárias ao enfrentamento da vida. É assim que a gente tem que orar a Deus, pedindo a solução dos nossos problemas. E certamente quando nos movimentamos no sentido do bem, os trabalhadores da espiritualidade vêm para nos acudir, para nos auxiliar. E é por isso que estamos nós aqui e eles lá na espiritualidade. Juntos, trabalhamos para a evolução de todos nós. E, a partir da lei do trabalho, do cumprimento da lei do trabalho, cumpre-se também a lei do progresso. Eu não disse agora há pouco que no desenvolvimento da história humana saímos através do trabalho, né, do experimentar a vida, do buscar a solução de todas as situações que nos apresentam. Nós saímos da idade das cavernas e chegamos ao mundo atual. É o progresso que se fez presente na vida do ser humano, porque ele trabalhou, porque ele trabalha sempre. E essa evolução, né, e esse progresso da humanidade vai seguir adiante. E um dia nós encontraremos uma terra classificada como o próximo passo, é o plano de regeneração, né, os mundos ditosos, depois os mundos celestiais ou divinos, morada dos espíritos puros, dos espíritos puros, dos espíritos perfeitos. E assim se cumpre a lei do trabalho e a lei do progresso. Meus irmãos, para encerrar o nosso bate-papo, né, o nosso esclarecimento dessa epígrafe do buscar e achareis, né? Então não é apenas bater na porta de Deus, bater na porta de Jesus, meu problema é isso, estou aí e soluciona. Não é assim. Nós é que precisamos buscar a solução dos nossos problemas, dos problemas que nós mesmos criamos, porque o plano divino é o plano da eternidade. O espírito ele sai da ignorância e um dia ele há de chegar ao conhecimento e à moralidade. Estamos aí nesse caminho, né? E que possamos continuar perseverantes nele. E aí, meus queridos, eu chamo vocês à leitura aí no Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos terminar o nosso esclarecimento do item 5. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada.
Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos e, como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, e batei e abrir-se-vos-á. Que Jesus abençoe a todos vocês, a todos nós, e que os ensinamentos do Mestre Jesus possam ser uma constante em nossos pensamentos e, em especial, em nossos atos. Que assim seja. Muito obrigado e até a próxima. Olá, amigos, amigas, companheiros e companheiras de Ideal Espírita. Vamos a mais um estudo e queremos agradecer por essa oportunidade, pedindo ao plano maior que nos sustente, nos oriente, para que possamos transmitir da melhor maneira possível esses ensinamentos. E que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre reencarnação e nós fomos buscar subsídios para esse tema lá na Gênese e também algumas perguntas do Livro dos Espíritos. Então, a reencarnação, como nós sabemos, é um dos princípios básicos do Espiritismo. E o princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Sem a reencarnação, não haveria o progresso. Sem a reencarnação também, como que nós poderíamos explicar a diferença que existe entre esse estado social atual, né, que nós estamos vivenciando, e aqueles do tempo da barbárie, lá atrás, vamos lembrar a Idade da Pedra, a Idade Média, né? Então, se as almas elas são criadas ao mesmo tempo que o corpo, as que nascem hoje são novas, estão sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, né? Mas tão primitivas como aquelas que viviam há 1000 anos. E acrescentemos também, olha, que não haveria então entre elas nenhuma conexão, nenhuma relação necessária, que seriam completamente independentes umas das outras, não tem nenhum tipo de ligação. As almas de hoje, então, seriam melhor dotadas por Deus do que as suas predecessoras? Então, por quê, né? Por que elas compreendem melhor? E nós percebemos, as almas de hoje são melhores dotadas. E por que isso daí? Porque têm instintos mais depurados, costumes mais doces. Por que que elas têm intuição de certas coisas sem ao menos ter aprendido certas coisas, né? Agora, como nós sabemos que Deus é soberanamente justo, dizemos que as almas de hoje já viveram em tempos passados, em tempos recuados, que puderam ser bárbaras, como aquele século em que elas viviam, né? Mas que progrediram, cresceram, que a cada nova existência elas trazem o que adquiriram, o que conquistaram em existências anteriores. E, consequentemente, então, as almas dos tempos civilizados são almas não criadas mais perfeitas, mas, pelo contrário, elas que se aperfeiçoaram, elas mesmas, esforço próprio, né? Aperfeiçoaram-se com o tempo. E aí nós vamos ter a única explicação plausível da causa do progresso social. E uma encarnação, ela não é suficiente para que nós alcancemos a sabedoria, a pureza de espíritos superiores. Uma encarnação, nós não fazemos quase que nada, não é? Então Deus nos concede permissão para reencarnarmos muitas vezes, muitas mesmo, até que nós tenhamos atingido o grau de espíritos puros, mais depurados, não é? E em cada encarnação nós aprendemos um pouquinho mais, passo a passo, né? E ao mesmo tempo, além de aprender, nós corrigimos erros de encarnações anteriores, porque nós erramos bastante
Então nós aprendemos a cada encarnação e também temos oportunidade de corrigir aquilo que nós fizemos de errado. E as nossas encarnações, elas não se passam todas na Terra, nesse nosso planeta. A Terra é apenas uma daquelas pequeninas escolas do Reino de Deus. São milhares, infinitas, né? Quando tivermos aprendido tudo o que aqui na Terra se ensina, o que é possível aprender aqui na Terra, nós encarnaremos sim em mundos mais adiantados. E durante o tempo em que estamos reencarnados, nós nos esquecemos de nossas vidas passadas. Por quê? É esse véu do esquecimento que o Espiritismo fala. Nós nos esquecemos porque essa memória atrapalharia a nossa vida de hoje. Nós ficaríamos presos lá ao passado e não teríamos uma melhora na nossa vida, na nossa existência, na nossa encarnação atual, né? Então, por isso, Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Ele nos faz esquecer temporariamente o que nós fomos lá atrás. E para que possamos aprender tudo em cada encarnação, nós vivemos de um modo diferente. Em uma encarnação, nós podemos ser pobres, enfrentando a prova da miséria, podemos ser ricos, enfrentando a prova da riqueza, né? Em algumas encarnações, nós podemos ser, por exemplo, professores, em outras, pedreiros, doutores, mecânicos e por ali vai, né? Nós temos que experimentar tudo. E é pelas muitas encarnações que nós nos instruímos, que nós nos moralizamos, que nós procuramos novos meios de progresso. E Deus aproveita as reencarnações para exercer a sua justiça. Todos aqueles que se entregaram aos vícios, que praticaram o mal, terão reencarnações de sofrimento, de correção. E tudo aquilo que a gente tem que corrigir é mais sofrido, não é? As vidas dolorosas são resultado do mal feito em existências passadas. Então nós estamos resgatando, corrigindo. E ao contrário, né, aqueles que praticam o bem terão reencarnações mais felizes, com menos obrigações. E no livro Estudos Espíritas, Joana de Ângeles é a mentora do Divaldo Franco, né? Então ela nos diz que a reencarnação significa retornar do espírito ao corpo tantas vezes quantas se tornem necessárias para o autoburilamento. Então não tem um número, é quantas vezes forem necessárias até que a gente atinja esse autoburilamento, libertando-se das paixões e adquirindo experiências superiores, não é? A reencarnação é a mais excelente demonstração da justiça divina em relação àqueles infratores das leis, né? Facultando a esses infratores a oportunidade de ressarcirem numa encarnação os erros cometidos em encarnações passadas. Então nós temos essa possibilidade de corrigir, de fazer de novo, de acertar, não é? A evolução é impositivo da lei divina, isso é inquestionável. O progresso, ele está se efetivando, né? E nessa lei não existe o repouso, não existe a inércia. Nós temos que sempre estar trabalhando, progredindo, conquistando, né? Tudo isso no bom sentido. E por toda parte, o impositivo da evolução, o imperativo do progresso. Nós somos quase muito, a doutrina espírita nos estimula muito a esse progresso, a essa concretização de virtudes, a essa reforma, sempre com o intuito da nossa melhora. E a reencarnação também, ela enseja a depuração do espírito, contribuindo simultaneamente para o aperfeiçoamento e a sutilidade da própria organização física através dos milênios. Então nós percebemos, a reencarnação não só nos proporciona crescermos moralmente, como também o nosso corpo físico vai se sutilizando, se tornando menos carregado, mais denso, não é? Nós percebemos isso. E na Índia, desde remotíssima antiguidade, o conhecimento da reencarnação era sobejamente divulgado através daqueles cantos imortais, da formação moral, da cultura do homem
daquele povo. Então não é uma criação do espiritismo, não é? A Índia remotamente já tinha essa noção de reencarnação. E a reencarnação ela foi difundida amplamente entre os orientais e foi Pitágoras quem a introduziu na cultura grega, nas contínuas viagens realizadas, sempre visando buscar mais informações para o enigma da vida, né, nos seus múltiplos mistérios. E até hoje nós nos deparamos ainda com esses enigmas, né? E Platão também divulgou a reencarnação, fundamentando seu ensino nas informações de Pitágoras. Olha, bem antes de Jesus, bem antes de Cristo, essas informações sobre reencarnação, elas já existiam. Então, a memória da aprendizagem dos fatos, ela não se perde nunca. O que nós conquistamos, nós não vamos perder nunca, né? Pois que fica incorporado ao nosso perispírito. Nós somos compostos do corpo físico e do nosso espírito. E nesse meio termo nós temos o perispírito, que é a ligação entre os dois, né? Então tudo aquilo que nós aprendemos fica incorporado no perispírito, né? Que fixa esse conhecimento, esse aprendizado e vai acumulando experiências múltiplas de todas as existências. E através dessas experiências que nós renascemos, né? Trazemos essas experiências e é através disso que nós evoluímos, que nós vamos para frente. E nós temos, todo mundo já leu alguma notícia ou já ouviu falar sobre, né? Nós temos notícias de crianças que foram capazes de se expressar assim corretamente em vários idiomas, sem nunca ter aprendido uma outra língua, né? Crianças de tenra idade se expressam em idiomas vários, não é? Também temos notícias de inúmeras crianças que têm um grande pendor para música, né? Já compõem em tenra idade, 3, 4, 5 anos, conseguem compor, conseguem interpretar peças clássicas antes mesmo que elas tenham condição de segurar um violino. Elas não têm capacidade, idade ou estatura para segurar o instrumento, mas elas sabem tirar alguma nota musical. O que é isso? A prova. Já aprenderam em outras vidas, já aprenderam em outras existências e trazem essa memória que é fixada no perispírito e depois se manifesta no novo corpo físico, não é? Escultores também deslumbraram mestres em plena idade infantil. Como que ele aprendeu isso? Não é? Não teve tempo ainda. Então, assim também matemáticos, astrônomos, físicos evocam da última reencarnação quanto aprenderam e agora retornam para ampliar, para aprender sempre mais, né? E sempre para ser aplicado a serviço da humanidade. Nós chamamos de gênios, né? A gente vê, nós falamos até agora de crianças, mas tem adolescentes que prestam provas e passam em grandes faculdades antes dos 18 anos, né? Nós chamamos, nossa, é um gênio, é superdotado. O que é isso? São lembranças já acumuladas, não é? E no presente, então, nós temos também uma ótima notícia, né? No presente, as experiências de regressão de memória vêm trazendo uma valiosa contribuição para o estudo da reencarnação, né? Nós temos várias pessoas que estudam como fazer essa regressão de memória e pela possibilidade dessa regressão ser feita, né, nós temos grandes comprovações de que realmente a reencarnação é um fato concreto. Através dessas regressões, as pessoas observam e comprovam, não é? Que realmente há essa outra vida, essa outra existência. E nós estamos falando de reencarnação e foi Jesus, assim, sem sombra de dúvida, né, quem melhor afirmou a necessidade da reencarnação, a fim de que o homem possa atingir o reino de Deus. Nós temos lá um famoso diálogo de Jesus com Nicodemos, que era um mestre da lei, um doutor da lei, né? E Jesus, então, no seu diálogo com Nicodemos, ele asseverou, sem sombra de dúvida, o retorno à organização física, ao corpo material, né? Para reparar, para aprender, repetindo experiências assim, para que a gente acerte, não é?
que a necessidade impõe essas experiências para a nossa própria redenção, para a nossa própria melhora, né? E, não obstante, Nicodemos interrogar então Jesus como seria possível eu voltar ao meu corpo físico, né? Retornar ao ventre materno. Jesus ainda assevera, né? Olha, Nicodemos, como eu posso acreditar que você, sendo um doutor da lei, conhece tantas coisas com profundidade, tá? Você ignore isso sim. Isso daí já é conhecido desde lá atrás e você ignora essa possibilidade, essa certeza que nós retornamos ao corpo físico, não é? Então Jesus, ele foi incisivo quanto ao retorno à vida física e através da reencarnação mais se afirmam os laços de família, né? E a gente pode pensar em primeiro momento que é o contrário, não é? Não, através da reencarnação mais se afirmam os laços de família. Por quê? Ele vai se generalizando no amor, naquele caráter universalista, porque nós entendemos nesse momento família como aquela pessoa que tem uma consanguinidade conosco, né? E nós temos que entender que a nossa família é o mundo todo, é o universo. Se nós todos somos filhos de Deus, nós somos todos irmãos. Então a nossa família é gigantesca e nós temos que aprender esse caráter universal da família, né? Temos que ir deixando aquele egoísmo de lado, né? A família é quem é do meu sangue, quem é da minha carne. Não, não é bem assim, não é? Então, os espíritos, eles recomeçam as jornadas interrompidas, onde eles encontram melhores condições para essa melhoria íntima, né? Voltando para os mesmos lugares onde eles tinham esses laços de consanguinidade. Por quê? Ele tem que estar próximo daquela pessoa com a qual ele se desentendeu. Porque ele tem que voltar na mesma família ali, né? Na mesma consanguinidade, próximo. Por quê? Só com a proximidade ele vai ter essa oportunidade desse resgate, de tentar fazer de uma maneira diferente, não é? Usufruir esses benefícios de reajustamento, né? E por que nós esquecemos temporariamente as razões, né, matrizes do nosso amor, do nosso ódio? Que às vezes nós encontramos alguma pessoa e nós ou já antipatizamos com ela. Podemos simpatizar, mas também podemos antipatizar, né? E por que nós esquecemos essas razões matrizes do amor ou do ódio, tanto do sentimento bom como do sentimento negativo, né? Como do impositivo, do resgate das aflições e dores de vários portes, né? O espírito, então, ele frui essa bênção de ter diminuído essa lembrança, tá? Vai diminuindo, ele esquece aqueles motivos pelos quais ele fracassou. Então, ele encontrando aquela pessoa, ele pode sentir num primeiro momento uma aversão. Por quê? Lá atrás já houve algum conflito. Mas como ele esquece, ele pode partir para uma solução melhor, né? Colocar-se mais à disposição, ter esses, eu sempre chamo de laços de afeto, não é? Começar a interagir melhor com essa pessoa para apagar aquele problema lá do passado. Se ele lembrasse exatamente o que houve, no primeiro momento ele ia repelir e não queria saber mais de contato com aquela pessoa, dificultando esse reajuste, né? Tendo essa repulsa. Então assim, olha, nós percebemos que aquele filho rebelde retorna na condição de pai, mas ele esquece que ele foi aquele filho rebelde, né? A esposa ultrajada, ela volta como uma mãe abnegada. O criminoso odiento reinicia ao lado da vítima antiga. São as oportunidades que Deus nos dá para que haja esse reajuste. Então, seja qual for a situação em que nos encontremos, vamos agradecer a Deus essa atual conjuntura expiatória ou provacional, né? E vamos nos utilizar do tempo que nós temos por uma encarnação com bastante sabedoria, com bastante discernimento, sempre pensando em construir um futuro melhor, né? Porque nós sabemos, o que hoje nós possuímos vem de ontem, é reflexo de ontem, tá? E podemos edificar para o amanhã coisas melhores,
Começando, colocar os bons tijolos hoje, né? Qualquer corpo, mesmo quando mutilado ou limitado, assinalado por algum tipo de enfermidade, é uma concessão superior que a todos deve zelar e cuidar. É a nossa primeira casa, a oportunidade que nos foi dada de uma nova existência, de uma nova reencarnação. Então nós temos que cuidar desse corpo, né? E mais uma vez citando Joana de Ângeles, porque ela tem ensinamentos maravilhosos, né? No livro agora Lampadário Espírita, ela nos diz que assim como, olha as comparações maravilhosas que Joana de Ângeles faz, né? Assim como a poda renova a planta, o filtro depura a água, o fogo retempera os metais, a luta dignifica o homem, o sofrimento purifica o espírito, a reencarnação é abençoado e valioso ensejo para a sublimação na longa jornada da imortalidade. O amor renova as expressões da coragem. A dor mensura a fragilidade humana. A esperança estimula nos embates renhidos. Joana de Ângeles, as expressões da Joana de Ângeles, né? A alegria espalha bênçãos. A tristeza convida à meditação. A reencarnação é a expressiva doação divina para o enobrecimento do espírito em evolução. Todos nós, né, somos espíritos em evolução. E continua, a chuva abençoa com abundância, o sol abençoa com a luz e o calor, a noite abençoa com a oportunidade de repouso, a reencarnação abençoa a vida com a renovação de propósitos, o mecanismo de fazer ou deixar de fazer na elaboração da felicidade intransferível e inalienável para todos nós. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual, pela atividade obrigatória do trabalho. E, quanto ao progresso moral, pela necessidade recíproca dos homens entre si, essa vida de relação. E lá no Livro dos Espíritos, nós também encontramos, lá no capítulo 4, Pluralidade das Existências, as questões número 166 a 170, elas tratam da reencarnação. E lá na 166, ela pergunta, né? A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? E a resposta, submetendo-se à prova de uma nova existência, a reencarnando. Nova existência essa que vai lhe dar oportunidade de transformação. E para essa oportunidade de transformação é necessário a vida corpórea, é necessária a reencarnação. E continua lá, né? A alma tem muitas existências corpóreas, a alma ou o espírito tem muitas existências corpóreas? E a resposta é afirmativa. Sim, né? Todos nós temos muitas existências, já tivemos e teremos outras tantas, muitas existências, né? E uma outra pergunta, qual é a finalidade da reencarnação? E a resposta, expiação, melhoramento progressivo, olha tudo numa sequência, né? Melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Se não houvesse esse melhoramento e essa oportunidade para que esse melhoramento se efetivasse, né? E o número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Então, já tem um número, olha, vou ter que reencarnar 50 vezes, ou esse número é ilimitado, né? E a resposta nos diz que a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do bem, né? Na senda do progresso. Quando ele se despoja de todas as suas impurezas, e isso leva um tempo, né? Ele não precisa mais das provas da vida corpórea, mas isso leva muito tempo, então nós não sabemos. O número de encarnações é diferente para espírito e espírito, né? O número das encarnações é o mesmo para todos, né? Foi o que nós acabamos de falar. Não, aquele que avança mais rapidamente, ele se poupa das provas.
Tá? Agora, aquele que não tem tanta pressa, ele vai num caminho mais longo, não é? E a pergunta 170, a última desse bloco, que fala especificamente sobre reencarnação, ela nos diz o seguinte: em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? E a resposta é um espírito bem-aventurado, um espírito puro. Então, nós tendemos para isso sim, mas vai depender do nosso caminhar. Então, se nós queremos ser esse espírito mais depurado, gozarmos de mais felicidade e de menos sofrimento, nós temos que mudar o nosso comportamento a partir de já, né? Sendo pessoas melhores. Para quê? Para que a gente tenha essa oportunidade de fazer o nosso caminho de uma maneira mais fácil, né? E mais rápido chegarmos a esse estado de espírito mais depurado, né? E para quem se interessar mais sobre reencarnação, nós falamos que a base do nosso estudo de hoje foi o livro A Gênese e as perguntas do capítulo 4 do Livro dos Espíritos, mas quem se interessar por esse assunto reencarnação, nós vamos indicar o livro Reencarnação no Brasil. Esse livro é do Dr. Hernani Guimarães Andrade. O Dr. Hernani é um grande estudioso do Espiritismo, passou aqui por Bauru, dava os seus cursos, uma pessoa excelente. Então, esse livro do Dr. Hernani, Reencarnação no Brasil, ele expõe ali 8 casos que sugerem renascimento no Brasil. 8 casos que ele estudou, pesquisou sobre reencarnação, renascimento aqui no Brasil, fora aqueles outros do mundo afora, né? Então, para nós concluirmos, a reencarnação, ela significa precioso ensejo de sublimar e superar, registrando como bênçãos nos refolhos, lá no íntimo da nossa alma, as experiências de libertação do imediatismo, da extravagância. É expressivo o retorno à carne para refazimento das experiências deixadas à margem, que nós esquecemos ou não valorizamos, né? Tantas se fazem necessárias quanto as oportunidades de evoluir até chegar à perfeição. Nunca nos deparamos com os mesmos recursos nos roteiros da vida, nas mesmas condições, por isso que nós temos que aproveitar, né? Olha, não pisaremos 2 vezes as águas do mesmo rio. Então, deixamos de aproveitar aquela oportunidade, nós não vamos voltar mais, né? Porque, olha, embora retornemos ao local da véspera, as águas que correm, o rio é o mesmo, mas as águas que correm já não são as mesmas. Elas já passaram e nós não aproveitamos aquela oportunidade, né? Então, a oportunidade, conquanto se nos apresente assinalada pelo nosso desagrado, representa preciosa dívida. Às vezes nós vemos numa oportunidade uma coisa que nos desagrada, mas não, é aquela chance, aquele momento de nós resgatarmos uma dádiva ou uma dívida, não é? Através daquela dívida, ela se torna uma dádiva, porque naquele momento a nossa atitude, a nossa palavra, o nosso comportamento foi tão preciso que nós resgatamos. Então, não deixemos essa oportunidade passar. Vamos aproveitá-la, ficarmos de olho nas nossas oportunidades e elas nos são apresentadas dia a dia, né? Através de uma pessoa, através de um movimento. Então, nós temos que parar e pensar e nos engajarmos, sempre pensando em ajudar, pensando no bem e pensando no progresso. Porque a reencarnação, como nós começamos o nosso estudo, ela é basicamente muito bem-vinda para que esse progresso se efetue, através dela que esse progresso se efetua. Então vamos aproveitar todas as oportunidades que nos são colocadas para que a gente progrida. Um abraço para todos vocês e até a próxima.